Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional, espiritual, de seus negócios, da sua vida, tudo, enfim, que faz parte de você. E hoje você está aqui para um dia muito incrível e especial. Se você está aí zapeando na TV e não me conhecia, meu nome é Andresa Carício, eu sou autora best-seller do livro Todo Santo Dia. E hoje eu vou trazer uma mensagem muito especial com uma pessoa extraordinária. Ele que já fez mais de 48 milhões de vendas por indicação, fala com propriedade sobre poder de vendas, é vice-presidente da Universidade Campos Elíseos e hoje vai trazer muito direcionamento para a tua vida. Eu não tenho dúvida que você vai sair daqui assim, com muitos códigos, muitas informações para colocar em prática. Então, ó, antes de eu chamar ele, você já compartilha. Se você estiver no YouTube, compartilha com muita gente, muita gente. E se você estiver aí na TV, já liga para as pessoas, já chama quem está aí perto para vir assistir. Por quê? Porque venda, a gente precisa dela para tudo na nossa vida. E o que nós vamos tratar aqui não é só sobre vendas. A gente vai tratar sobre vendas, relacionamentos, vida, prosperidade. Então, assim, vai ser um tempo que você vai tirar agora para prosperar, para crescer, para ser como se fosse um terreno fértil. Tá pronto? Tá pronto? Então vou chamar ele. Tá pronto? Então seja bem-vindo, Alexandre Claro, meu amigo querido. Que bênção, obrigado por ter aceitado o convite aqui comigo. Estou muito feliz. Eu que agradeço esse convite, essa honra de estar aqui na frente da mentora, dos mentores e com certeza vou fazer valer o tempo das pessoas que vão nos assistir. Isso é uma promessa. Eu não tenho dúvida. Aquele dia que eu estive lá com você na faculdade, olha, gente, ele deu uma aula de vendas que eu disse assim, você tem que falar isso pro pessoal lá da TV, pro pessoal do meu YouTube, porque eu fiquei assim impressionada. Sim, ele é líder em vendas, ele fala com propriedade do assunto, mas eu fiquei encantada com a sua forma de conduzir, porque às vezes a pessoa, ela tem muito conhecimento, sim, mas não consegue passar. É verdade. E você não, você tem uma suavidade, você tem uma leveza, você tem a prática. Com certeza. Não é verdade? Então eu tenho certeza sim que vai ser um momento muito gostoso que a gente vai falar, porque eu mesmo, Alexandre, é um assunto que eu tenho dificuldade, você acredita? Acredito, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Agora eu vou te contar uma coisa, você vai ficar surpreendida. Tudo é técnica. Quando eu tive a oportunidade de estar de frente de uma pessoa que poderia ser um potencial cliente, eu usei técnica. Você percebeu? Você percebeu que eu usei técnica com você? Não. Esse é o grande segredo. Sim. Eu tenho cara de bonzinho, jeito de bonzinho, sorriso de bonzinho, mas tudo é técnica. Eu precisava, em algum momento, ter uma oportunidade com aquele potencial cliente ou com o meu cliente. O que eu usei? Eu usei estratégias baseadas em ciência, organizado, porque tudo que acontece na sua vida, primeiro acontece na sua mente. É verdade. Então eu usei passos dentro de um processo de venda para que você falasse assim, esse cara é muito bom. Nossa, como ele entende de vendas, processo. E depois, além de tudo, ele é legal. Não, gostei dele. E por último, quero te convidar para ir no meu programa. Uau. É assim que você pensa como cliente, como vendedor. Quando eu estou de frente do meu cliente, qual é o processo? Por onde eu começo? Qual foi o cérebro que eu acionei na sua cabeça sem você perceber para você me convidar hoje? Percebe que não foi só porque eu sou um cara legal, de alma. Eu amo o que eu faço. Mas quando eu estava de frente de uma pessoa que era extremamente interessante para mim, eu precisava impactar através de processos. Você não sabia? Então ensina. Então tá me ensinando tudo aqui, hein, gente? Tá vendo? Então não pode ir assim, né? Pra balada como se tá indo dormir. Não dá pra ir dormir como se estivesse indo pra festa. Vocês estão entendendo, né, gente? Existe uma estratégia, existe um método. E não existe nada de ruim nisso, não é muito pelo contrário. Você faz com que aquela técnica, ambos possam evoluir. Porque talvez se ele não tivesse usado dessa técnica, dessa estratégia, a gente não pudesse desfrutar desse momento juntos. Exatamente. Que para mim está sendo uma honra. Você entende? Então, conta aí, Ale, como é que é essa técnica? Conta aí. Vou contar. Bom, toda vez quando você vai iniciar um processo de venda, ou até mesmo uma pessoa que você se interesse para se conectar, o primeiro cérebro que a gente deve acessar, nós temos os 3 cérebros, né? O trisalto são o cérebro reptiliano, o límbico e o córtex. Eu preciso acessar o seu reptiliano. Como assim? Eu preciso trazer a segurança. É o primeiro cérebro. Imagine quando você está num lugar e você conhece alguma pessoa, o seu cérebro de fora totalmente inconsciente vai avaliar assim, esse cara realmente sabe o que está falando? Quando eu coloco propriedade, quando eu demonstro autoridade, eu chamo a sua atenção.
Quer ver um exemplo? Se você estivesse numa festa e chegasse uma pessoa que você não conhece e já chegasse fazendo uma gracinha, uma piada, qual que é o seu sentimento naquele momento? Você se fecha, porque ele acessou o cérebro errado, porque ele foi direto para o límbico antes de fazer com que você passasse pelo reptiliano. Agora, olha a diferença. Eu cheguei, demonstrei autoridade, mostrei para você que conhecia daquele assunto que eu estava determinado, coloquei você numa situação onde você se interessou por mim, aí depois eu acesso o límbico. Por quê? Porque uma vez que você confia, obviamente o próximo passo é você gostar. Então, toda vez, olha só, tudo que acontece na sua vida, primeiro acontece na sua mente. Quando você iniciar qualquer tipo de atendimento, não importa, se você está vendendo, está se conectando, qual é o primeiro cérebro que eu devo acessar? O reptiliano, através do quê? Da autoridade. Demonstre que você conheça. Claro que com isso tem que haver a paixão, a alma, mas aí você fala, nossa, como você é interessante, porque eu demonstrei o quê? Que eu domino algo que talvez é interessante para você. E depois? Depois eu crio um relacionamento leve, a gente sorriu, a gente brincou, falamos de família, falamos de propósito, e você, sem perceber, eu estava acessando cada passo do seu cérebro. E por último você vira e fala, Ale, eu queria te convidar para ir no meu programa. O que é isso? Eu acessei o córtex. O que é o córtex? É quem decide. Eu confio, eu gosto, eu compro. E é muito interessante que agora eu vou te dizer por que muitas vezes a gente perde venda, olhando exatamente nesse processo. Imagine que eu tivesse sido um cara com muita autoridade e você fala, cara, como você conhece de vendas? Mas logo em seguida você percebeu um cara arrogante, prepotente, soberbo. Então, na hora que eu tinha que acessar o seu límbico, o que aconteceu? Você não me aprovou. Olha como a matemática ajuda nas vendas. Processo do reptiliano, positivo. Sou bom no que eu falo? Gostei. Límbico, negativo. Mais com menos dá o quê? Menos, eu não compro. Vamos inverter. Eu cheguei e só falei baboseira. Nossa, esse cara não entende nada de vendas. Cada conceito furado. Mas logo em seguida, quando a gente começou a conversar, deu um match no relacionamento. Você falou assim, que cara legal, que cara engraçado, que alma maravilhosa. Nossa, mas eu não compro. Por quê? Reptiliano, negativo. Límbico, positivo. Menos com mais, dá menos. Aí eu falo, você com certeza tem um amigo maravilhoso que você adora, mas você não faz negócio com ele. Por quê? Porque o cérebro reptiliano não deixa você comprar. Então toda vez quando você quiser vender, você tem que fazer esse conjunto de mais com mais. Primeiro, segurança, conheça, seja especialista, demonstre realmente que você é autoridade naquilo. Depois seja leve, suave, agradável, gentil, e aí o que eu quiser te vender, você compra. Estratégia pura para que eu estivesse aqui hoje, sendo entrevistado por você. Isso é lindo, gente, porque quando você aprende a estratégia, você faz com mais tranquilidade. Muito mais. Sim, você fica leve, porque assim, a maioria das pessoas tem dificuldade com vender, porque primeiro a gente não é ensinado. Quando você é pequenininho, muito pelo contrário. Tem pessoas que até encaram a venda com algo muito negativo. Perfeito. Eu, pelo menos, durante muitos anos, sabe, Ale? Eu ia em lojas de roupa e eu ficava incomodada. Aquela vendedora chegava, você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? E eu dizia assim, meu Deus, me deixa respirar, deixa eu ver se eu quero alguma coisa. Então, assim, a venda, durante muito tempo, ela foi passada como uma pessoa interesseira, ela não está nem aí se aquele produto vai fazer bem para você. O que ela quer é ganhar a comissão dela, o que ela quer ganhar o dinheiro. E hoje a gente percebe que esse conceito, ele não funciona mais. Não. Quem vender assim não consegue mais prosperar, porque como você falou, é a pessoa, não é o produto, não é o preço, valor, não é o mercado. Não é o mercado, sobre pessoas. é sobre pessoas. E você sabe o que é mais interessante? Nós hoje vivemos com a tecnologia na nossa mão. Então eu tenho tanta opção que eu prefiro comprar com quem entende, ou eu aperto um botão e compro numa máquina, eu vou lá no e-commerce e compro. É verdade. Então cada vez mais difícil você de fato ser um vendedor quando você tem na palma da sua mão variedades enormes de produtos e pessoas para você comprar e a tecnologia do e-commerce. Então o vendedor ele tem que sair daquela coisa, eu sou especialista em produto. Esquece isso. Esquece, seja especialista em pessoas. Porque quando eu entendo de pessoas, eu vou trabalhar exatamente a sua dor, aquilo que você precisa. E aí entra uma coisa muito interessante no papel do vendedor, sai do papel do vendedor, sai do script. Isso sabe aquele vendedor que fala sem hora? O André Diamant estava falando, isso mesmo. Sai do script, gente. Sai isso fora. É poderoso, por quê? Porque se você não eletrifica a pessoa, se você não traz algo diferente, você vai ser mais o mesmo do mesmo, o mais do mesmo. O grande segredo, se você perguntar, Alexandre, qual que é o segredo para você vender para o seu cliente? Não venda para o seu cliente, venda para o cérebro dele. Você sabe que nós somos governados... Olha só. Já compartilha. Anota aí. Olha só, nós somos governados por apenas 5% do nosso consciente.
Estudos dizem que nós chegamos a 10% de capacidade racional, quer dizer, as minhas decisões estão pautadas somente em 10% do meu consciente. 90% está no meu subconsciente. Imagina. Estão minhas crenças, minhas experiências, meus traumas, minhas vivências. E o que eu faço? Eu não posso acessar o seu racional porque é só 10%. E o racional, o que você faz? Conta preço e desconto. Então o que eu faço? Eu trabalho os 90%. E aí eu vou trabalhar sobre os seus 3 cérebros, eu vou trabalhar a sua comunicação, que a gente fala da predominância sensorial. Alexandre, mas isso parece ser muito difícil. O Tony Robbins, ele fala isso. Eu tive no treinamento dele em Las Vegas. Ele disse assim, olha que chique, gente. Em Amsterdã também, no Business Mastery. E daí ele dizia assim, que a venda precisa acontecer com toda a nossa fisiologia, perfeito, desde o sinestésico, ao perfeito, auditivo, o visual. Perfeito. Ele diz assim, gente, tudo vende. Ele falou, você acha que você não está... A partir do momento que você botou o pé, você já está vendendo. A sua roupa está vendendo, o seu sorriso, ou o seu jeito de se portar mais sério. Perfeito. Tudo vende. É assim, Ale, tudo vende. Eu posso dar uma dica de como vender pelo WhatsApp? Sim. Ensinando a comunicação? Não quero só WhatsApp, não. A gente vai querer o WhatsApp, quer pela internet, quer ao vivo. Vamos lá. Olha, eu vou ensinar para vocês uma técnica, porque tem uma frase, e ela é uma crença muito limitante para todos os vendedores e na maioria das pessoas. Ela tem uma frase que diz o seguinte, trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Então, é uma frase que as pessoas concordam. Você usa concorda? muito. Não é normal. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Tá bom, eu acho que é válido, desde que você perceba o seguinte, no mundo cada vez mais competitivo, trate seu cliente como ele gostaria de ser tratado. Andresa, você fala rápido, alta, enérgica. E eu falo, calma, baixinho. Aí você fala, vai meu filho, acelera. Eu não consigo comprar de que eu não me conecto. E aí o que acontece? Essa diferença, por quê? Porque geralmente a minha comunicação é onde é mais confortável para mim. Quer ver? Quando você viaja para os Estados Unidos com a sua família e você vai pedir alguma coisa no restaurante, você vai pedir em inglês. Mas quando você vira para falar com o seu esposo, com seus filhos, você fala a sua língua nativa, que é português. Por que você fala português e não inglês com a sua família? Porque é confortável. É exatamente assim que nós fazemos a nossa predominância. Por exemplo, eu sou visual. Então é muito natural que todos os meus clientes, quando eu vou atender, eu acabo usando a minha predominância. E esqueço de fazer uma pergunta maravilhosa. Olha, anotem essa pergunta e vai mudar completamente o game na hora que você estiver falando com o seu cliente. Quando estou dando exemplo do WhatsApp. Quando o cliente está falando com você, você vai fazer a pergunta, olha, Andresa, primeiro, obrigado, né? Eu sempre digo que a gratidão é um sentimento ausente no vendedor. A gratidão é um sentimento ausente no vendedor. A impressão que dá é que aquele cara está fazendo um favor para você. E quando eu demonstro gratidão, quando na largada eu falo, olha, obrigado por me chamar, gratidão por você estar me chamando, mas antes de mais nada, como você quer ser atendida? Você quer que eu te mande texto? Você quer que eu te mande áudio? Ou você quer que eu te ligue? Quando eu faço isso, eu não vou no seu racional, eu vou lá no subconsciente e falo assim... Puff. Nossa, explode tudo, hein? Porque ninguém faz essa pergunta pra gente. Até que, enfim, alguém está me deixando saber como eu quero ser tratada. E na hora que você faz isso, o cliente passa a olhar para você com outros olhos. Ele te separa do papel de vendedor e fala assim, esse é diferente. E se é diferente, eu dou atenção. Eu prefiro o áudio. Quando ele fala prefiro o áudio... naturalmente, eu começo a me comunicar naquilo que é confortável para você. Porque não é sobre mim, é sobre você. E se é sobre você, eu preciso entender qual é o canal de comunicação. Então, no processo da venda, quando a gente olha um pouco para o funil de vendas, a gente tem lá o AIDA, né, que é o primeiro do modelo do funil, do topo do funil, é como eu desperto a atenção, é exatamente qual canal de comunicação que eu tenho. Logo em seguida, quando eu sei qual é a predominância, você fala assim, Alexandre, eu prefiro que você me ligue. O que você me trouxe de informação? Sinestésica. Sim. Então eu tenho que trazer uma comunicação de toque, de percepção, de sentimento. Então eu passeio naquilo que é confortável para você. E imagina no mercado onde 90% dos vendedores não sabem disso, se você cair para comprar comigo, óbvio que você vai comprar. Porque eu não estou vendendo para o seu racional, eu estou vendendo para o seu subconsciente. Não é mágico isso? Não, é completamente, porque você vai direto no ponto. Quando você mencionou isso para mim naquele dia, até comentei com meu marido. Eu disse assim, tia, a gente tem até uns grupos, né, que a gente vai fazer uma mentoria e foi por formulário de aplicação. E isso que você falou é extraordinário. Como que você quer ser atendido? Porque eu, Andresa, eu gosto de rapidez. Para mim já me liga ou já me manda uma mensagem, nada de texto, mas tem pessoas que preferem o texto, aí lê, depois vê o tempo que quer responder. Cada um é de um jeito e precisa respeitar esse jeito do cliente. E às vezes, para você, por exemplo, quando eu me conectei com a Andresa, a primeira coisa que ela fez assim, peraí que eu vou pegar meu celular. Ela mandou um áudio. Olha como eu percebi qual é o canal de comunicação com ela. Áudio.
Por que eu vou mandar um texto para ela se Sim. ela é auditiva? Então, na medida que eu passei numa comunicação confortável, nós criamos rapport. Agora imagina, você manda áudio e manda o texto, você manda áudio e manda o texto, uma hora você não manda mais nada. Porque você não tem tempo para ler. Por quê? Porque a sua comunicação é visual. Então, toda auditiva. Então, toda vez quando você estiver de frente do seu cliente, a primeira coisa que você tem que tentar perceber é qual que é a predominância. E na hora que você descobrir como ela é auditiva, eu vou falar assim para ela: Andresa, ouça bem. Andresa, eu quero que você ouça com atenção. Andresa, você está me ouvindo? Porque essas palavras por auditivo entram como uma luva. É e verdade. você não percebe, no final fala assim: olha só, eu não sei porquê, mas eu gosto desse vendedor. É verdade. Eu não sei porquê, eu acabei comprando com ele, mesmo sendo mais caro, porque não é sobre preço. Não é. Pode ter certeza, é sobre pessoa, relacionamento, comunicação assertiva, eu saber exatamente o que é confortável para você e não para mim. Viu que é técnica? E essas palavras que ele falou são mágicas, porque, por exemplo, se é para um visual, você vai dizer assim, veja bem. Perfeito. Se for para um sinestésico, você sente diferença nisso que a gente tá. Então, assim, cada palavra, ela tem um poder muito forte. E ela vem confortável. É como se tivesse assim. Olha o que acontece. O meu cliente, ele olha e fala assim: nossa, porque assim, quando você está falando com o seu cliente, ele está buscando alguma associação. É verdade. Na medida que você se conecta com o seu cliente, sabendo exatamente como ele gostaria de ser tratado, ele vai te colocando numa caixinha exclusiva. É verdade. Ele tira você do papel do vendedor, porque feito uma pesquisa há pouco tempo. O que as pessoas achavam do vendedor? Malandro, mentiroso, vende gato por lebre, promete, mas não entrega, diz que é só para você. Então as pessoas, elas já têm uma certa resistência para o vendedor. Então quando eu tenho uma linguagem muito vendedor, o seu subconsciente é o seguinte: não compra. Não compra. E quando eu saio desse papel de vendedor e entro muito mais com o papel de servidor, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: se a tua vontade de vender foi maior que a vontade de comprar do seu cliente, você perdeu a venda. Eu não posso nunca demonstrar que eu estou muito mais interessado em vender do que você de comprar. Então qual é o meu papel? Te ouvir, te entender e te oferecer. E aí você fala: eu estou no comando. No comando. As pessoas amam comprar, mas não querem que você venda para ele. Ela quer ter um comando. Então tudo isso parece que é muito complicado. Não. É processual. É processual. E, inclusive, isso que você falou tem tudo a ver até com a parte emocional. Eu lembro que eu já fiz terapia e teve uma época que eu fiz terapia para 2 motivos. Primeiro, enfim, a gente não casa para se separar, na verdade. Eu comecei a namorar quando eu tinha 15 anos, casei com 19 e fiquei até os 29. E podemos imaginar que foi muito difícil para mim, porque eu estava aqui no estado de São Paulo, só tinha eu e Geraldo, e assim, para mim aquilo ali foi uma tortura. Eu demorei muito tempo para realmente dar esse passo de finalização, e eu fiquei 2 anos na terapia. Então, tipo assim, não foi que eu comecei a perceber que eu não gostava e quis me separar. Não, eu tentei, gente, durante mais de 1 ano e meio, tentei. E uma das coisas que a gente conversava muito, eu e a terapeuta, para construir isso que você falou agora, é que ela falava assim: sempre o outro precisa construir a sua casa. Então, por exemplo, se eu preciso influenciar na vida de um funcionário, ou se eu preciso influenciar na vida do meu filho, ou seja quem for, eu preciso saber que eu vou influenciar. Eu não vou decidir pela pessoa, mas eu preciso fazer com que a pessoa perceba que a decisão está vindo dela, embora eu influencie. Perfeito. Você consegue entender, por exemplo, uma dica para criança, quem tem filho? Eu lembro que eu estudei muito sobre isso, e uma das coisas que, nos estudos que eu fiz, falava assim: quando você quiser algo do seu filho, principalmente quando ele tem 4, 5 anos, nunca diga assim: faça isso. Você dá 2 opções que é a que você quer. Por exemplo, vamos dizer que eu queira que ela coma salada, alguma coisa assim, e não gosta. Aí eu não vou dizer assim: você quer arroz ou brócolis? Não. Eu vou dizer assim: você quer o quê? Brócolis ou tomate? Brócolis ou alface? Então, a criança vai ter que ter uma dessas 2 escolhas, mas foi ela que escolheu. Perfeito. E assim com os nossos funcionários. Por exemplo, às vezes, quando eu quis implantar a ISO 9001 no cartório, podemos imaginar que foi difícil, porque era um dos únicos cartórios que tinha ISO 9001, isso faz muito tempo, uns 6, 7 anos atrás. E a gente não vinha dessa parte de ISO, que é mais empresa. Cartório é mais burocracia. Né? Isso. E o que aconteceu? Para eu colocar aquela ideia nos meus funcionários, eu não podia dizer que era eu que tinha a ideia. Não, eu mostrei os benefícios, os processos, e fiz com que eles dissessem assim: nossa, isso vai ser fantástico, a gente quer. Mas eu precisei introduzir e deixar eles decidirem. Então, a venda é isso, é como você está falando. O bom vendedor é aquele que influencia, perfeito, mas que deixa para o seu cliente dar
a decisão. É porque o cliente ele quer estar no comando sempre. Até porque quem está pagando sou eu. A diferença é que ele não sabe, como a venda inteligente, quando você tem um comando, principalmente de cada processo, ele não percebe. É verdade. Como eu digo, eu tenho cara de bonzinho, jeito de bonzinho, sorriso de bonzinho, mas eu sou técnico. Eu estou te fazendo uma leitura o tempo inteiro. A maior dificuldade do vendedor hoje é que ele está tão acostumado no piloto automático, ele está tão raso. Nós vivemos um mundo do imediatismo. É verdade, superficial. E eu falo sempre assim, olha, quanto de verdade você transborda na vida das pessoas? Quando eu vim para cá no começo, eu falei assim, eu prometo transbordar, eu prometo fazer com que faça valer o tempo das pessoas aqui ao nosso lado. E muitas vezes o vendedor não tem essa percepção. Ele está tão preocupado com o seu bolso que ele esquece da sua necessidade. E quando eu, nos meus mentorados, nas minhas mentorias, nos meus cursos, quando eu falo para ele, esquece o produto. Esquece tudo isso. E é difícil, né? Porque ele fica apegado ao produto. É claro que eu preciso conhecer o produto, mas naquele momento você está comprando de mim. E quando você confia na quem você está falando, não importa quanto custa. Porque você, olha, eu vou falar para você, você não é o mais barato, mas eu vou comprar com você. Isso é a maior frase que tem quando você está no caminho certo. E de verdade, o cliente ama comprar, mas não gosta que você venda para ele. Então é muito mais uma questão de percepção e deixar você no comando. Mas por trás, eu estou acessando cada parte do seu cérebro. Detectei que você é auditiva e começa a falar palavras que estão ligadas no auditivos. E de forma totalmente involuntária você começa a falar assim, nossa, como é bom comprar com esse cara. Ele não sabe, mas eu sei. Sim. Não, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque vai de um processo e tudo na vida da gente, para nós termos êxito, a gente passa por um processo. É que às vezes as pessoas, elas estão tão no fast food, não é, Ale? Tão no imediatismo, eu quero para ontem, eu quero para ontem, eu quero para ontem, que você não percebe que aquela pessoa que está do teu lado, ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem o seu time. E nada impede que seja rápido, desde que o teu cliente seja nesse perfil. Eu sou um perfil rápido. Perfeito. Eu sou um perfil, mas o meu marido, por exemplo, o Ale vai ter que fazer uma postura completamente diferente. Totalmente. É detalhista, é de método, é de tempo, vai pensar. Se você ficar muito em cima, não vai adiantar. O meu perfil é o oposto dele. Então, um bom vendedor é como a Lê falou, você precisa estudar. E estudar, gente, não é algo que você vai passar dias estudando, não. Você falou, foi uma análise. Exatamente. Muitas das vezes é uma análise rápida. Você olhou para a pessoa, já viu os principais pontos. Tem uma ferramenta que eu também uso dentro do nosso processo de mentoria, mas ela está dentro do processo da ampulheta de vendas, que é um mapa da empatia. Isso é fundamental, porque isso é legal. Olha, você precisa saber o que o seu cliente pensa, fala ou viver. Como assim, Alexandre? Quando você sabe o que ele pensa, fala ou viver, eu me coloco no seu universo. Vamos aqui imaginar, um médico, quando encontra um outro médico, fala a linguagem da medicina. Um advogado, encontra um advogado, faz a linguagem do juridiquês. Um vendedor, quando fala com o seu cliente, não pode falar a linguagem do vendedor. Por quê? Vou dar um exemplo na academia, como eu falo com os meus alunos. Na medida que eu falo com um professor da rede pública municipal, eu preciso saber o que ele pensa, fala ou viver. Por que isso? Na hora que eu estou falando com você, eu vou me colocar no seu lugar com palavras que é do seu cotidiano. E o seu subconsciente fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Percebeu que eu estou vendendo para o subconsciente? Ela, sem perceber, está criando uma análise rápida. É o seguinte, esse cara eu confio. Se eu confio, eu gosto, eu compro. Não tem nada a ver com produto e preço. É verdade. Olha como é chocante. Então, toda vez quando você está no seu mercado, você tem que saber o que o seu cliente pensa, fala ou viver. E não é sobre você. E não é sobre a sua empresa. É sobre o mercado. E isso faz com que, na hora que eu estou falando com você, eu sei exatamente quais são as palavras magnéticas que vão entrar dentro do seu cérebro para fazer com que você me associe com as pessoas que você confia no seu meio. Olha como é incrível. Só que quais dos vendedores se profissionalizam para isso? A minoria. Então o que ele foca? Eu preciso dar um desconto porque eu preciso vender logo. E aí o que acontece? Muitas empresas quebram porque ela não tem mais margem. No mercado cada vez mais competitivo. Acabou aquela margem gorda como antigamente. Está todo mundo hoje trabalhando com a margem muito apertada. Então se você não tiver inteligência de fazer com que o cliente compra por você, e você for um vendedor de preço, eu posso inclusive falar algo muito interessante quando assim, por que você decide em comprar com um produto mais barato? Vamos imaginar que nós temos 3 cenários. Eu posso ser um vendedor de preço, tá bom? Certo. Então quando você quer comprar comigo, você pensa o seguinte, vou comprar com a Lê porque ele é o mais barato. Mais em conta. Só que por algum motivo você foi procurar na internet e achou alguma coisa mais barata. Qual é a relação que você tem comigo a não ser preço? Nenhuma, então você me troca por R$1. Verdade. Ok? Vamos ao segundo modelo, que eu sou um vendedor de produto e mercado. O que acontece? Toda vez que o Alexandre fala, ele diz que o produto dele é o melhor, que ele tem o melhor produto, que ele tem a melhor empresa, que ele é o cara que vai entregar tudo. Só que um dia você, passeando no Google, encontrou uma empresa melhor com um produto melhor.
Poxa, já não tenho mais como só olhar para o Alexandre, porque eu achava que ele era melhor. Agora, quando eu foco em pessoas, você pode procurar, você não vai achar outro Alexandre Claro. Então, o segredo da venda é quanto de verdade você é o produto. Porque eu tiro de você o balizador. Na hora que você olha para mim e você percebe que eu faço valer o seu tempo ao meu lado, que eu entendo exatamente aquilo que você está procurando e demonstro um interesse genuíno para resolver um problema, você esquece produto e preço. Percebe que eu tiro de você a opção de procurar um concorrente, porque não vai procurar um Alexandre Claro. Sim. Agora, se eu sou um vendedor que estou só brigando por preço, eu me coloquei na condição de ser um vendedor mais barato. Se eu sou um vendedor que foco muito produto, empresa, eu estou me colocando na posição que eu sou o melhor. Agora, se eu sou um vendedor que me conecta com pessoas e que eu estou muito mais preocupado em te ajudar e estou entendendo cada passo, cada dor, você não tem como me procurar por outro lugar. Porque é insubstituível. É isso que você tem que se tornar. Um vendedor insubstituível, um vendedor realmente fora de todas as curvas. Tudo é processo. E eu queria tirar uma dúvida. A gente está conversando muito daquela parte da venda, que a venda online também, mas muito mais offline ou online, o tete-a-tete, aquele que eu conheço a pessoa. Mas quando nós vamos realmente para o online, para grande escalão, por exemplo, como a gente vê hoje, lançamentos, a gente vê hoje pessoas que estão vendendo e, por exemplo, está numa live com 500 pessoas, 1000 pessoas, ou está mesmo com arrasto para cima. Como que essas pessoas que não estão ali tendo uma dominância do que o seu cliente é, porque vai ter desde auditivo, sinestésico, visual, sim, tratar as 3 linguagens, certamente você vai falar, mas o que seria o diferencial para falar com um grande público, que é o que os políticos fazem? Sim. Falam com um grande público e fala desde A até Z. E aí? Hoje nós, quando vamos falar em lançamento, existem experts com copies. Né? Os copywriters estão aí para identificar os principais gatilhos daquela venda. Inclusive, muitas vezes, se nós estivéssemos aqui em um lançamento, teria com certeza um copywriter nos colocando quais palavras deveríamos falar para justamente conectar com todos os predominantes. A todo momento eu estaria, algum momento falando para o sinestésico, algum momento falando para o auditivo, algum momento falando para o visual. O mais incrível é se você perceber hoje que a maioria dos lançamentos ele te joga para um grupo. E quando você vai para um grupo, em algum momento o expert fala com você. Sim. Por que ele fala? Ele quer construir essa pessoalidade. Essa relação. E quando você não tem um grupo, perceba que agora nas landing pages tem um botão do WhatsApp. É verdade. Porque tem pessoas que não compram se não falar com alguém. Então, cada vez mais hoje, todos os experts estão percebendo. A máquina vende, a venda totalmente automatizada vende, ela escala. Mas existe um público que precisa falar com alguém. E esse público hoje já começa a ser direcionado para departamentos comerciais, para pessoas que estão preparadas para atendê-lo. E aí, quando a pessoa me chama, a primeira pergunta é: como você gostaria de ser atendido? Que extraordinário. Eu queria saber, inclusive, de você, Alexandre. Você está nessa área, né? Inclusive fazendo métodos, treinamentos. Sim. E para quem está nos ouvindo, se você pudesse dizer assim, 3 chaves para uma pessoa que hoje deu uma esfriada no relacionamento, sabe? Começou, estava tudo muito bem, aí depois casou, acomodou-se, às vezes veio os filhos e percebe que começou a se afastar. Parece que o relacionamento virou mais uma cobrança. Ah, você comprou o pão, você, pegou os filhos na escola, você fez isso. E, às vezes, são casais que nem se relacionam mais, não tem mais intimidade, ou tem uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, enfim. Verdade. E cada vez vai se afastando mais. Quais são as 3 coisas que você falaria para esse casal aí, que não quer se separar, mas sente que está se afastando? É muito importante, primeiro, obrigado por estar falando sobre um tema que tem mexido muito comigo e com a Paty, né? Nós vamos completar 2 anos de casados, eu estou no meu 2º relacionamento, e o mais importante é que quais foram os erros que me fizeram terminar no meu primeiro relacionamento, que me fez chegar até aqui? De fato, por que nós nos separamos? Será que não tem mais amor? Será que aquela pessoa que eu me apaixonei, ela ficou para trás e agora são 2 amigos ou 2 irmãos? Ou será que falta ferramenta? O que na verdade a gente percebe é que as pessoas não são treinadas e educadas para ser marido e mulher. Ainda mais com a influência hoje da mídia,
onde parece que isso ficou ultrapassado. Verdade. A instituição família ficou algo que não é importante. Verdade. Se caso não deu certo, separa. E eu me separei, vai fazer 5 anos, e foi uma dor muito grande. Então, toda vez quando você pensar no casamento, a primeira pergunta é: quais são as ferramentas que eu ainda não acessei? Antes de terminar, quais são as ferramentas que eu posso aplicar no meu casamento? E é exatamente isso que nós criamos, eu e a Paty, uma mulher incrível. Aliás, quero aproveitar, mandar um beijo para a Paty, Patrícia Buarque, uma mulher incrível, maravilhosa, que trouxe para mim uma leveza, trouxe alma. A gente falou no primeiro bloco de vendas, né? Sim. Eu era um vendedor nível hard, falava só de meta, número, e ela falou assim: calma que você precisa se conectar com a alma. Você está muita razão e está esquecendo do lado. A mulher sábia edifica o lar, segundo a Bíblia. Aí é claro, minhas vendas melhoraram, meus resultados melhoraram, tudo melhorou, porque é justamente quando a gente percebeu que quando eu coloco alma naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou me propondo a fazer, muda. E no casamento não é diferente. Então a gente tem alguns pilares, e você pode falar sobre chaves. Um deles é fé e espiritualidade. Quanto de verdade você se conecta com a sua religião. Nós não estamos discutindo nenhuma religiosidade, mas nós somos cristãos e eu não nego a minha fé. E nós nos pautamos muito dentro desse principal princípio, que é a fé e espiritualidade. Quanto de verdade nós, como sacerdotes da nossa casa, colocamos isso como uma referência para a nossa própria família. Não sei se você sabe, mas nós somos pais de 5 filhos. Então, a fé e espiritualidade é uma base muito importante. Mas, Alexandre, só isso? Não. Riqueza e prosperidade. Quanto do dinheiro atrapalha os relacionamentos? Eu tenho exemplos na minha própria vida que, na medida que um casal começou a ter sucesso financeiro, o casal se separa. Porque, infelizmente, a falta de sabedoria para lidar com o sucesso começa a cada um ter o seu egoísmo individual. É verdade. Então, a gente começa a olhar que, na medida que os casamentos vão se separando, vão terminando, esse esfriamento não é falta de amor, é falta de ferramentas. E na imersão 5.0, nós colocamos, além da fé, da espiritualidade, riqueza, saúde mental, nós trazemos também ferramentas onde você vai poder aplicar todos os dias. E aí, é claro, é a experiência que nós vivemos. Você sabe que tem uma coisa muito interessante, Andressa, e nós hoje somos reféns disso aqui. É verdade. Nós estamos aqui, possivelmente seu celular deve estar perto de você, porque a todo momento nós estamos conectados. E isso tem destruído muitas famílias. E eu vou dar uma dica para vocês entenderem como você se conecta com a família. Por exemplo, na nossa mesa, nós somos em 7, quer dizer, praticamente a mesa cheia de lugares. Na nossa mesa não entra celular. Como assim, Alexandre? Nós chamamos de mesa mágica. Todo mundo tem o seu momento de oração, e eu te acompanho toda manhã, você tem o seu momento de conexão com Deus, e nós criamos uma forma de nos conectarmos com a nossa fé e espiritualidade. Todas as noites, quando nós vamos jantar, primeira regra, não entra celular. Quem levar o celular, lava a louça. Alguém quer lavar a louça? Essa molecada não quer nem saber de lavar a louça, né? Colocou o celular na mesa, atendeu o telefone, não, mas não quero saber. É a louça. Então, eles criam já o hábito de não levar o celular. Segunda coisa é que nós criamos um hábito. Nós iniciamos a nossa refeição, como todos os dias, mas nós paramos no meio da refeição e temos tempo de qualidade. O que isso quer dizer? É o momento da nossa oração. É um momento de gratidão e de conexão com Deus. E eu sempre falo para meus filhos, não tenha pressa para falar com Deus. Não tenha nenhum tipo de devaneio quando você fala com Deus. Vamos nos conectar genuinamente. Verdade. E isso virou algo tão forte. É uma entrega profunda. Que quando eu viajo, porque às vezes eu estou dando palestra, eu estou viajando para alguns lugares. Aí você vai fazer uma call com eles, né? É assim que nem eu. Porque daí o que acontece? Eles sentem a falta, ou um deles assume o protagonismo e fala assim, eu vou orar hoje na mesa. Sim. Porque enquanto eu estou lá, como sacerdote da família, a gente ora. Então por que eu falo isso? Sim. As famílias estão cada um nos seus cantos. Um filho está comendo no quarto, outro filho está comendo na sala, a mulher está fazendo comida, está na cozinha, o marido está no computador. E eu falo para vocês, tempo de qualidade. Isso é uma chave poderosa. Eu faço todo santo dia, sabia? É algo inegociável. Eu falo com minhas menininhas. Tiago pega elas na escola e daí a gente almoça juntos e às vezes uma diz assim, mãe, eu não estou com fome ainda. Eu falo assim, não, nem que coma um pouquinho, mas é o ato de semear, é o ato de você, porque ali naquele momento que você está na refeição, você está trocando como é que foi o dia, o que você planeja fazer à tarde, o que foi bom, o que foi ruim, e todo mundo comunga. Então é um momento tão bonito, porque a Santa Ceia, Jesus, quando ficava junto com seus discípulos, ali era uma oportunidade que tinha para todos se verem. Porque na mesa, gente, você se senta, mesmo meu marido que é gigantão e o Alexandre é grande, a gente fica tudo em pé de igual. Aqui, ó, tô até me sentindo alta, gente, o tamanho do Ale aqui, na mesma altura tá tudo na mesma altura. E a mesa faz esse convite. E você sabe que é mais do que isso, Andressa? Você está plantando no coração dos seus filhos
o principal teor da família, que é esse momento de comunhão. Verdade. E você sabe que, na medida que nós começamos a trazer para os casais como mentor, nós começamos a colocar algo que a gente vai percebendo ao longo do tempo, misturar os avatares. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu sou executivo de uma faculdade, Sim. você viu, uma vida de executivo não é fácil, a gente é Sim. tomado pelo tempo de tantos compromissos, e ao longo do dia eu me permito falar com a minha esposa, com os meus filhos, abrir call, estar em grupo de amigos, a grupo da família. Então, quer dizer, na medida que eu estou dentro do meu ambiente de trabalho, eu não consigo ser bom porque eu misturo os avatares. E eu costumo dizer o seguinte, quando dá 9 horas que eu piso no meu escritório, eu coloco o avatar de executivo e nada me tira do eixo. Absolutamente nada. Eu me entrego 100%. Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Mas quando dá 8 horas da noite, que eu chego na minha casa, eu coloco meu celular do lado, tira a armadura. eu tiro o avatar de executivo e aí você tem que colocar o avatar de pai, o avatar de marido. Olha o que eu vou falar. Não importa se você ficar 10 minutos com seus filhos, não importa que você vai ficar 1 hora com sua esposa, mas que seja a melhor 1 hora, É verdade. a melhor 10 minutos. É verdade. E aí você não mistura, porque se eu chegar na minha casa e levo o trabalho, eu não sou bom nem no trabalho, E nem eu em não casa. sou bom nem em casa. E aí você começa a perceber que cada um vai começar a ir para o seu canto. E se você aqui está me ouvindo, se você é pai, se você é mãe, você é o pilar da casa. Às vezes, quando os sobrinhos vão para nossa casa, é muito legal que eles ficam assim impressionados, porque eles entram no nosso ritmo, mas dificilmente conseguem fazer isso nas suas casas. Por quê? Porque e não é tão comum como era antigamente. Né? Antigamente tinha essa questão das reuniões familiares, hoje cada vez menos, cada um no seu ambiente. Então que você seja, de fato, essa estrutura individual. E a mesa, como você mesmo falou, né? Quando Jesus fez a ceia, ele estava na mesa. Então, qual a importância da mesa? Da união, da confraternização, da comunhão, da entrega, do ouvir. Às vezes é um momento que seu filho vai poder falar algo na escola, você vai perceber alguma coisa diferente. Você vai poder intervir, ajudar. Inclusive, na filosofia Todo Santo Dia, eu menciono isso. Quando tem um dos capítulos do livro que eu digo assim, gente, tem muitas pessoas que falam assim para mim ali, eu não consigo mais, eu já falei, eu já fiz. Eu digo assim, quantos por cento você tem? Ah, eu tô quase zerado, eu tenho 2% de paciência, eu faço. Então, dá 100% do 2% que você tem. As pessoas, elas perderam essa oportunidade de dar o melhor de si com aquilo que tem. E quando a gente vai, inclusive, na Bíblia, Deus nos mostra isso, que a multiplicação é você usar daquilo que você tem. Quem sabe honrar no pouco, vai também honrar no muito. A gente sabe que a nossa vida nem sempre, gente, são de flores, alegria. Estava até comentando com o Dan, quando eu cheguei aqui, que está tudo muito bem, graças a Deus, na minha vida. Eu sou uma pessoa super animada, mas, por exemplo, de uns dias para cá, 2, 3 dias, eu me senti um pouquinho com a energia mais baixa. Mas eu não me culpo. Aí eu estava ensinando para eles, inclusive. Eu estava dizendo assim, gente, quando eu entro na minha lua minguante, ao invés de me culpar e ficar triste porque eu estou nessa lua, é muito pelo contrário. Eu falo assim, o que está acontecendo que me fez isso para esse lugar? Quais sinais Deus quer me mostrar? Qual é a próxima estação que Deus quer me colocar? Perfeito. Porque a gente não fica numa lua minguante a vida inteira. Quando a gente está nela é para ir para uma nova. É verdade. E o relacionamento é assim também. E você sabe que eu sempre digo o seguinte, nós precisamos sempre estar nos olhando para ver que nível de consciência eu estou. Às vezes eu não percebo. Verdade. Às vezes eu simplesmente começo a entrar numa situação de catarse que eu vou me afastando das coisas. E é exatamente essa hora que entra a parceria, o casamento, a instrução. E é tão lindo, né? Você sabe que na imersão a gente tem um momento... Não vou poder contar aqui, o momento onde os casais, eles simplesmente se olham, sem julgamento. E sabe o que mais falam depois disso? Quanto tempo eu não olho para meu esposo? É verdade, isso é forte. No livro Todo Santo Dia eu falo isso. Eu estou contando tudo do livro aqui, para você ver como a gente está conectado. Né? Tem exatamente essa ferramenta, que é olhar nos olhos. Inclusive eu faço isso todo dia com o Tiago. A gente se olha nos olhos, 1 minuto, 1 minuto e meio, nem eu nem ele fala nada, a gente só se olha. Isso é muito poderoso, porque olha só, o silêncio também é uma resposta. Sim. Quando você está conectado com o olhar, a maioria das vezes a gente chora. É alma. E ali, muitas vezes, quando a gente estava falando sobre essa questão de estar olhando, a gente percebia que junto via culpa, julgamento. E aí você começa a se libertar disso, sabe, Andresa? Porque todo mundo traz uma carga da sua
ancestralidade, Sim. dos seus pais, dos seus avós. E às vezes a gente não percebe de forma totalmente inconsciente e joga nas costas do marido. Talvez a esposa que eu gostaria de ter era a mãe que eu tive. Verdade. E aí eu acabo estragando o meu relacionamento por isso. Então, na medida que a gente percebe o quanto as dificuldades nos tornam pessoas melhores, é quando eu vou buscar ajuda. Então, a imersão veio justamente no momento onde eu senti isso como um propósito. Eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro. A minha vida enquanto executivo me proporciona isso, a minha vida enquanto especialista em vendas me proporciona isso. Mas eu estava em busca de propósito. Sim. E a Paty começou a me incomodar de forma positiva, do seguinte: amor, nós precisamos nos mexer. Nós estamos vendo casais sendo destruídos ao nosso redor e não estamos fazendo nada. E aí Deus colocou no nosso coração esse propósito, essa missão de transformar casamentos. Então imagina que na nossa imersão chegou uma pessoa, um casal que já estava separado. Eles já estavam separados e foram assim: olha, eu vou lá só para ver se é de fato o que eu quero. E saíram restaurados, casados, transformados e ainda viraram embaixadores e presentearam um outro casal para estar no encontro. Nossa, então, isso é muito forte. Quais ferramentas que você está acessando? O que você está de fato buscando para fazer de fato a sua casa ser um pilar para a sua família? Para edificar. E quando edifica lá, edifica tudo, né, Ale? Os filhos, tudo se constrói. A finança, os negócios. Eu vou te trazer, a gente está falando de família, mas eu vou misturar trazer um pouco da venda com a família. Perceba o seguinte: na medida quando eu estou atendendo um cliente, se eu de alguma forma demonstrar que o meu principal valor é família, do outro lado, a percepção de valor daquele cliente sobre mim sobe. É verdade. Porque é dos valores intocáveis, inegociáveis. Quando você demonstra isso, do outro lado você passa a me admirar. É verdade. Agora, quando você tem comportamento promíscuo, quando você gosta de falar diamante, quando você gosta de falar palavras baixas, quando você não respeita uma mulher, quando como é que vai respeitar o cliente? O cliente olha para você e ele simplesmente tem asco. Ele fala assim: desse cara não compro nem se for ouro com preço de bronze. Então, uma das coisas que eu sempre digo é: se o seu valor família de fato é algo que você valoriza, potencialize isso. Porque a gente chama isso de método OKI. Muitas vezes o que importa numa venda não é produto, não é preço, é o meu principal valor. Uau. E quando eu olho para você e você não se envergonha de falar da sua família, você engrandece o seu pelo contrário, gosta. Você sabe que eu vou te contar uma coisa, e isso foi assim muito importante. Eu fui num evento chamado Empreenda Summit, da Ilane Julião, lá em Mauá. Eu fui como palestrante, mas eu também acabei sendo o apresentador do evento. Olha como às vezes Deus fala com a gente em momentos que a gente nem percebe. Todas as mulheres que subiram num palco, Andresa, honraram os seus maridos. Uau. Todos os maridos que subiram num palco honraram as suas esposas. E eu olhei para aquilo e falei assim: como eu sou medíocre. Já casado com a minha esposa, eu olhei aquilo e falei assim: eu preciso mandar uma mensagem para minha esposa. Ela estava lá ela estava assistindo na plateia e eu mandei uma mensagem dizendo o seguinte: meu amor, você me perdoa? Ela deve estar ouvindo, assistindo. Ela lembra muito bem. Eu falei: você me perdoa pelo cretino, pelo homem que não soube valorizar você há todo esse tempo? Ela falou: por que isso? Eu falei: a partir de hoje, eu não faço nada se você não estiver incluída dentro dos meus negócios. A partir de hoje, qualquer coisa que eu fizer, eu vou te honrar dentro dos meus negócios. Eu nunca mais na minha vida vou me permitir fazer qualquer negócio que você não esteja junto. Que lindo. Deus logo em seguida me deu uma estratégia. Eu abri uma sociedade, deixei de ser sócio e a minha esposa veio para ser sócia. Para ser minha sócia. E nós temos uma empresa chamada Estúdio Pós. Depois, logo em seguida... da honra é tudo. Olha isso. Logo em seguida, veio esse propósito de montar a imersão da Aliança 5.0, ela sendo a minha sócia. E a partir de hoje, todas as vezes, quando eu tenho oportunidade, eu honro a minha esposa. Se é no palco, se é num cliente, se é numa apresentação. Quando eu vou dar uma palestra, Andresa, o primeiro e olha slide... que você honrou bastante ela aqui. Eu já honrou no início, né? Honrou de novo. Olha que lindo, amém. Quando eu vou dar uma palestra, meu primeiro slide é família. Mas por que você faz isso, Alexandre? Lembre-se que você vende para o subconsciente do seu cliente. Sim. Quando ele olha para você e vê você um homem de honra, e vê que você valoriza aquilo que é inegociável, que é presente de Deus, não importa o que você vende, mas você já ganhou o respeito dele. É verdade. Desde que você seja verdadeiro. Sim. Faz sentido ou não? Total. Nossa, que aula. Gente, a gente ficava aqui mais umas 10 horas falando. Que coisa extraordinária. E você está falando de um tema que eu amo, né? Eu falo todo santo dia, quem me acompanha. Não sei, às vezes você está zapeando aí, você não conhece muito. Quem que tá aqui? Meu nome é Andresa Carício, prazer. Eu estou com o Alexandre aqui. Alexandre, claro, que ele trabalha com vendas, com relacionamento também.
Eu tenho o livro Todo Santo Dia, chegou a ser o mais vendido do Brasil, ficou 4 meses na lista, sou palestrante, mentora, tenho esse programa de TV também. Depois vai lá assistir minhas lives, 7h31 da manhã. E a gente está hoje aqui no bate-papo super especial. Quero, inclusive, passar um Instagram também do Alexandre para você seguir, se você não segue ainda. É Alexandre Claro, é isso? Alexandre Claro Oficial. Oficial, não esquece o nome, Alexandre Claro Oficial. Segue ele, você viu. É uma pessoa assim que tem muito conhecimento, muita entrega e na vida, porque muitas pessoas a gente vê que vai para o digital, mas lê livros, e nada de mal com quem lê livros, eu amo ler livros, mas o Alexandre é mais do que a leitura de livros, ele também tem a prática, e isso influencia muito, porque a prática traz a verdade. Mais do que falar daquilo que você leu, é do falar que você vive. E isso é muito importante. Já que você falou de livro, eu também trouxe meu livro para te presentear. Que legal, olha só, gente, que bem, o cliente não compra, quem vende é você. Tá na Amazon. E agora nós estamos lançando dia 4 de julho também o segundo livro, Eu e Minha Esposa, Para Sempre Se Constrói o Hoje. Um livro incrível, também está na Amazon, só procurar Alexandre Claro ou Patrícia Buarque. E a gente percebe que também através da literatura, através da educação, também transforma. É um livro que tem ferramentas, é um livro que ajuda as pessoas, mas de verdade, sabe, só para falar uma coisa, Andressa, você precisa buscar. Às vezes, infelizmente, eu sempre digo, quais são as pessoas que você está se relacionando? Verdade. Quais são as pessoas que você tem se aconselhado? Quais são as pessoas que de fato têm te incentivado a verdadeiramente viver uma família? Ou falar assim, separa, filho não segura casamento, filho vai crescer e vai te largar. Isso é muito perigoso. Se pauta na família, valorize esse bem que Deus te deu como presente. Que é uma bênção. Faça valer o tempo da sua família ao seu lado. E Deus derrama bênçãos, como tem derramado na minha vida, desde quando eu de fato entendi esse propósito de casais, esse propósito de viver em família e esse propósito de poder multiplicar e salvar outros casamentos. Uau, que bênção. Oh, querido, obrigada mesmo. Jesus te abençoe muito. Ó, quem estava aqui, se você estiver no YouTube, você tem um compromisso conosco aqui. Isso aí. Com o grande vendedor aqui, você vai fazer agora pelo menos umas 51 vendas positivas. Mandar esse vídeo aqui para que pessoas possam não só salvar os seus casamentos, mas também os seus negócios, tudo. Porque a gente falou sobre tudo. Negócio, relacionamento, vida. Então, já manda, compartilha, comenta aqui o que você mais gostou da entrevista, como foi para você. Segue o Alexandre, se você não está seguindo, Alexandre Claro Oficial. Se você está me conhecendo hoje, Andresa Carício Oficial também. Vai lá assistir minhas lives às 7h31 e tenho certeza que você vai sair mudado depois desse vídeo, depois desse programa. Obrigada, viu, querido? Foi assim uma satisfação. Volte sempre, a casa é sua, viu? E Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para transformar outras vidas em verdade. Gratidão, gente. Gratidão. Valeu, tchau, tchau.